Olá futuro ou já investidor, investidora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Lucas Elemar Ribeiro e hoje eu vou te mostrar duas ações que estão por menos de R$5. Isso mesmo, menos de R$5. E lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo para te ajudar aqui no mundo dos investimentos. Invista com sabedoria. E se você é novo aqui no canal Carteira Aberta, te convido a deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para te ajudar no mundo dos investimentos. Então seja muito bem-vindo. Vem comigo. A primeira empresa é a Mitre, que ela está situada em São Paulo e ela atua na construção de apartamentos e condomínios. Eu vou analisar agora alguns pontos com você antes de eu te mostrar o valor dela, tá? Vamos olhar os últimos rendimentos aqui do primeiro semestre de 2024 comparados ao ano passado, né? Para você ver os resultados da empresa que talvez você queira investir, né? Você precisa analisar o RI, tá, das empresas antes de você investir, tá? Não basta apenas você olhar o valor dela que está barato, né? Você tem que entender o porquê que ela está barata e se realmente está barato, se vale a pena, né? Você consegue ver aqui no site da Mitre, olha só, que ela já tem 44 empreendimentos lançados, 10.657 unidades lançadas. Ela tem aqui uma aprovação na primeira vistoria de 98,5% e ela tem 1,4 bilhão de VGV lançado nos últimos 12 meses, tá? Ó, então aqui você consegue ver que é uma prévia operacional do primeiro trimestre de 2024, tá? Ó, aqui você consegue ver, ó, vendas brutas de 285 milhões no primeiro trimestre de 2024, 4,5% superiores ao primeiro trimestre de 2023, tá? Então você já viu que teve um crescimento comparado ao ano passado, tá? Geração de caixa de 55 milhões, tá? No segundo trimestre com 2 trimestres consecutivos, né? E aqui você vai ver também que ele teve o lançamento do Raízes Jardim São Paulo, com um VGV de 215 milhões e 154 unidades, e já 27,2% vendido em apenas 2 semanas. Olha só que legal isso aqui, né? Aqui então é esse edifício que foi lançado, tá? Ó, lançamento primeiro trimestre de 2024, tá? Que é esse daqui, tá? O Raízes Jardim São Paulo. Então você consegue estar olhando aqui no valor de 215 milhões, tá? E 154 unidades. Ó, e ele tem aqui, ó, as residências entre 106 metros quadrados e 129 metros quadrados, tá? E aqui você consegue ver as vendas, tá? Ó, as vendas brutas no primeiro trimestre de 2024 atingiram o patamar de 258 milhões, resultando em vendas líquidas de 246,8 milhões, um incremento de 8,8%, tá? Quer dizer, um incremento de 1,8% entre o primeiro trimestre de 2024. Então ele teve um crescimento nas vendas, tá? E a VSO encerrou o trimestre em 10,5%, tá? Então aqui você consegue ver que ele teve um crescimento nas vendas, tá? Ó, aqui o crescimento comparado ao 2024 e a 2023, tá? E aqui você consegue ver que os estoques, tá? Ó, ao final do primeiro trimestre de 2024, o estoque da Mitre totalizou 2.198 unidades, equivalentes a um VGV de 2 bilhões, apresentando uma redução de 2,9% frente ao quarto trimestre de 2023, tá? Então aqui ele teve uma redução do estoque, tá? E aqui você também vai conseguir ver quais que são as entregas, tá? Ó, no primeiro trimestre de 2024 damos continuidade à safra de entregas iniciadas no quarto trimestre de 2023, com mais de 5 das 6 entregas em andamento, conforme pontuamos no último relatório, tá? Então aqui você consegue ver que estão 5 entregas em andamento, tá? E aqui você consegue ver o valor de cada uma dessas entregas aqui, tá? E você consegue também ver a geração de caixa, tá? Ó, no fechamento do primeiro trimestre de 2024, a companhia registrou uma dívida líquida de 400 milhões, 12,2% inferior ao quarto trimestre de 2023.
Já a alavancagem, que corresponde à dívida líquida sobre o patrimônio líquido, fechou em 39,6%, 4,9% abaixo do mesmo índice de 2023 e 9,5% em relação ao pico do terceiro trimestre de 2023, tá? Então aqui você consegue ver, ó, essa aqui, ó, essa esquadradinha aqui, tá? É a dívida líquida e essa linha aqui é a alavancagem, tá? Então você consegue ver que tanto a alavancagem quanto a dívida líquida, tá? Ela diminuiu, e se a dívida está diminuindo, isso é um sinal bom, né? Mas aqui você consegue ver mais informações, tá? Sobre a Mitre, mas eu não vou aqui olhar a fundo, tá? É apenas alguns dados que você precisa ter ciência, tá? Então agora eu vou te mostrar quanto que está custando aqui no Investidor 10, tá? Com o ticker dela, que é o MTRE3, tá? Você pode falar Mitre, né? 3. E ela está custando aqui R$ 4,81, tá? Ela teve uma valorização de 44,11% nos últimos 12 meses. Ela tem um PL de 5,66%, tá? Um P sobre VP de 0,51%. Então ela está quase pela metade do preço. Se você não sabe o que é um P sobre VP, tá? Se tivesse 1 ali, você estaria pagando o preço justo que a ação está valendo. Acima de 1 você está pagando mais do que a ação está valendo, e abaixo de 1 você está pagando menos do que a ação está valendo, tá? Então você está pagando quase a metade do que a ação vale, tá? E ele é o preço sobre o valor patrimonial, tá? Dividend yield, tá? Então ele rendeu aqui para os seus acionistas, tá? Nos últimos 12 meses, 14,23%, tá? Do dividend yield. E se você tivesse investido R$1.000 a um ano, hoje você teria R$ 1.476,64. E isso, né? O valor já considera o rendimento dos investimentos, tá? E aqui você consegue ver, ó, o dividend yield atual, tá? É 14,23, tá? Mas a média nos últimos 5 anos é de 10,67. Mas você vai ver aqui que está contando apenas de 2021 para cá. Mas isso é porque ela iniciou na bolsa, tá? Ela fez o IPO dela em 2020, tá? Então você consegue ver que teve um crescimento no dividend yield, tá? Ao longo dos anos até chegar em 14,23%, que é o atual. E ela aqui distribui os seus dividendos, tá? Ó, a princípio no mês 9, no mês 8, mês 7, mês 6 e no mês 5, tá? Então vai ser esses que ela vai distribuir, tá? E ela vai distribuir agora no mês 5 2 centavos, tá? E ela já chegou a distribuir 16 centavos aqui o ano passado nessa mesma data, tá? Então esse ano ela vai distribuir menos, tá? E você pode dizer, ah Lucas, mas 2 centavos por ação, né? Mas você vai pagar R$4, né? Você quer receber quanto? E você vai receber apenas de uma ação esse dividendo, né? Se você comprar 100 ações, 1000 ações, você vai receber o valor equivalente. Mas se você comprar apenas uma ação, você vai receber 2 centavos, entendeu? Como que funciona? Você precisa ter um montante, você precisa ter mais ações para você receber mais dividendos, tá? Então aqui você consegue ver, ó, que o ano de estreia na bolsa foi de 2020, tá? E ela já está na função desde 1962, tá? Ela então aqui tem uma liquidez média diária de 7,31 milhões, é uma liquidez boa, tá? Então aqui é do setor consumo cíclico, né? E o segmento incorporações, tá? Tem uma tag long de 100% e ela tem um valor de mercado aqui de 508,78 milhões, tá? E um patrimônio líquido de 990,41 milhões, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, receitas e lucros, olha só a evolução dela ao longo dos anos, tá? Você pode ver em comparação aqui, ó, 2022 ela tinha uma receita líquida de 758,64 milhões. Nos últimos 12 meses foi de 926,39 milhões, então teve um bom crescimento. E o lucro líquido aqui em 2022 era 37,23 milhões. Nos últimos 12 meses é de 94,90 milhões. Então ela teve um crescimento bem significativo. E aqui você consegue ver a evolução do patrimônio comparado a 2018, 2019. E agora ela vem aqui, ó, numa constante evolução, tá?
E antes eu te falar qual que é a segunda empresa, tá? Por menos de R$5, se você estiver gostando desse conteúdo aqui, se estiver fazendo sentido para você e se você gosta de investimento, se inscreve aqui no canal, porque toda semana, tá, vai ter vídeo para te ajudar. E eu quero fazer um desses canais, um dos maiores do Brasil, para ajudar você, tá, que não tem com muitas condições de investir. E a segunda empresa, então, por menos de R$5 é a Melnick, tá? Que ela também trabalha no setor de construção de apartamentos e condomínios, mas ela é uma empresa gaúcha, tá? Do Rio Grande do Sul, situada em Porto Alegre, e ela atua principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Diferente da Mitre, que atua principalmente em São Paulo. E você consegue ver aqui no site da Melnick que ela já está há 52 anos aí no mercado, tá? E aqui você consegue ver que ela já tem 200 torres construídas, tá? 1,5 milhão de metros quadrados construído, tá? E 10 mil unidades entregues, tá? E aqui você consegue ver um pouquinho sobre a Melnick, tá? Mas agora eu também vou te mostrar então alguns dados do último semestre dela, tá? E os seus rendimentos. Então me acompanha aqui comigo. Então aqui você pode ver, ó, prévia operacional, primeiro trimestre de 2024, tá? Ó, Porto Alegre, 11 de abril de 2024, Melnick Desenvolvimento Imobiliário, tá? Então aqui você consegue ver que ela é uma construtora e incorporadora com foco na região sul e atuação em empreendimentos imobiliários residenciais e loteamentos urbanos, tá? Então aqui você consegue ver os destaques, ó. Ela teve aqui um recorde em vendas líquidas trimestrais, tá? Aqui de 372 milhões, tá? Então ela teve um aumento de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tá? 2023. E ela aqui teve os lançamentos totalizaram 617 milhões, tá? Sendo este o trimestre de maior volume lançado em nossa história, representando um crescimento de 43% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Então, ela cresceu bastante em relação ao ano passado, tá? E aqui você consegue ver então, ó, os lançamentos, tá? Ó, no primeiro trimestre de 2024 foram lançados 2 empreendimentos no total de 674 milhões de VGV bruto, 617 milhões, tá? No Melnick, o volume recorde em lançamentos trimestrais, tá? Então aqui você consegue ver, tá? Ó, que eles tiveram 2 lançamentos agora, né? No primeiro trimestre, então já bateram um recorde comparado ao ano passado, tá? E aqui as vendas, ó, no primeiro trimestre, tá? De 2024, as vendas brutas e líquidas foram de respectivamente 429 milhões e 372 milhões, tá? Um crescimento de 22% nas vendas líquidas em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo o melhor trimestre de vendas da história da companhia, tá? Olha só que legal, né? Aqui você consegue ver o estoque também, tá? Ó, comparado a primeiro trimestre de 2024 e primeiro trimestre de 2023, tá? Os lançamentos, ó, aqui, e aqui você consegue ver aqui então de extratos correntes, tá? E aqui, ó, você consegue ver então o gráfico comparado, tá? O primeiro trimestre de 2024 e ao primeiro trimestre de 2024, tá? Que é 2023, quer dizer. Então você consegue ver a diferença que teve, tá? E aqui você consegue ver também as entregas, tá? Ó, no primeiro período do trimestre 2024 foi entregue o empreendimento Go Rio Branco, totalizando 93,9 milhões de VGV bruto, 71,4 milhões no Melnick e 183 unidades, tá? Então aqui você consegue ver também, tá? E aqui alguns outros anexos, tá? Na tabela. Ele não tem muita coisa aqui no registro dele, ó, mas são alguns dados já importantes para você analisar a empresa, tá? E lembrando que tem outros também, né, de outros semestres, tem, se você quiser analisar, tá? Então agora já vou te mostrar o valor dela, tá? Então aqui você já consegue ver no investidor 10, tá? O ticker dela aqui é o MELK3, tá? MELK3, tá? Ela está custando R$ 4,75, tá? Teve uma valorização de 64% nos últimos 12 meses, tá? 64,58.
ela tem um PL aqui de 8,90, um P sobre VP de 0,81, então como eu já te expliquei, está pagando mais barato do que a ação está valendo. E o dividend yield dela está bom também, é 11,73% nos últimos 12 meses, tá? E se você tivesse investido R$1.000 a um ano, hoje você teria R$ 1.638,87, considerando o valor do reinvestimento dos dividendos, tá? E aqui você consegue ver então que o dividend yield atual é 11,73% e a média nos últimos 5 anos é de 9,2%. Você também vai notar que ela também começou a contar a partir de 2021, porque ela também ingressou na bolsa em 2020, tá? Você consegue ver então aqui que ela teve uma crescente aqui de pouca coisa, tá? Mas ela cresceu de 6, que era 2022, para o atual agora de 11,73%, e o ano passado era 11,68%, então ela cresceu um pouquinho ainda, tá? E aqui você consegue ver que ela distribui dividendos, tá? No mês 12, mês 10, mês 7 e o mês 6 e o mês 1, tá? Então ela distribuiu o ano passado, tá? Esse ano ela não distribuiu nenhum dividendo ainda, tá? Então você precisa analisar bem aí quando que é as datas que ela distribui dividendos, tá? Provavelmente ela vai distribuir no mês 6, tá? Porque o ano passado foi o mês 1 e então esse ano não teve, né? E o ano passado ela continuou na sequência mês 6, mês 7, 10 e 12, então vamos ver aí para os próximos meses agora se ela vai distribuir, tá? E o último rendimento dela foi de 8 centavos, mas no mês 10 ela distribuiu 19 centavos e no mês 7 ela distribuiu 16 centavos, tá? Só no último que ela distribuiu 8 centavos e aqui no começo também estava 2 centavos, tá? Então aqui você consegue ver o ano de estreia na bolsa, 2020, e ela tem aqui o ano de função desde 1970, tá? Liquidez média diária 2,34 milhões, tá? O setor de consumo, o setor é consumo cíclico, tá? O segmento incorporações tem uma tag longa aqui de 100%, tá? Tem um valor de mercado aqui de 979,78 milhões e ela tem um patrimônio líquido de 1,21 bilhão, tá? E se você vir aqui então analisar receitas e lucros, vai conseguir também ver a crescente evolução dela, tá? Ó, 2022 tinha uma receita líquida de 1,3 bilhão, nos últimos 12 meses 1,18 bilhão, tá? E também aqui lucro líquido era 125,59 milhões em 2022 e nos últimos 12 meses é de 151,95 milhões, tá? E aqui você consegue ver então evolução do patrimônio da Melnick, tá? Que é uma evolução constante aqui também, tá? E aí, o que achou dessas duas ações por menos de R$5? Comenta a sua opinião aqui embaixo. E uma pergunta para você, você gosta de ler livros, principalmente de investimentos? Se você gosta e quer comprar livros como este daqui, tá? Por exemplo, o jeito Warren Buffett de investir, tá? Você consegue comprar, tá? Com os links que está aqui na descrição. Você precisa exercitar a sua mente com leitura também, tá? É muito importante. Então, tente pelo menos ler um livro por mês, tá? E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte do Carteira Aberta. E fique com Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!